Deus está trabalhando. O trabalho de Deus não está relacionado com o relógio. Ele tem o tempo dele. Apenas confie e acredite. Segundo Crônicas 10. Roboão foi para Siquém, onde todo Israel tinha se reunido para coroá-lo rei. Jeroboão estava no Egito, onde tinha se exilado por causa de Salomão. Mas quando soube da morte de Salomão, ele voltou. Roboão reuniu-se com Jeroboão e todo o povo. Disseram a Roboão: seu pai foi muito severo conosco, sempre tivemos de trabalhar pesado, sem descanso. Alivia a nossa carga de trabalho e o peso das obrigações, e nos submeteremos ao Senhor de bom grado. Peço que me deem 3 dias para pensar e então dou a resposta a vocês, propôs Roboão. O rei Roboão perguntou aos que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão: o que me dizem? O que me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se o Senhor quiser servir ao povo, procure entender as necessidades deles e tenha compaixão. Se o Senhor fizer o que estão pedindo, não há dúvida de que eles farão qualquer coisa pelo Senhor. Mas Roboão fez pouco caso do conselho daqueles homens experientes e perguntou aos jovens com que ele tinha crescido e que agora tinham interesse em ajudá-lo: o que acham? O que eu devo dizer a este povo que está pedindo? Alivie a carga pesada de trabalho que seu pai impôs a nós? Seus jovens amigos responderam: diga a esse povo que está reclamando que seu pai foi muito severo com eles. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se vocês acham que a vida estava difícil no reinado de meu pai, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram, como Roboão os havia instruído. Peço que me deem 3 dias para pensar, depois voltem. A resposta do rei foi curta e grossa. Ele desprezou o conselho dos oficiais experientes. Preferiu seguir o conselho dos jovens amigos. Se vocês achavam que a vida no reinado do meu pai era difícil, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. Roboão não quis ouvir o povo. O Eterno estava por trás disso, confirmando a mensagem que ele tinha dado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aias, de Siló. Quando Israel percebeu que o rei não estava disposto a atender às suas reivindicações, gritaram palavras de ordem: já chega de filho de Davi, não queremos mais saber do filho de Jessé. Vamos embora, Israel, vamos depressa. De agora em diante, Davi que vai cuidar da sua própria vida. Com isso, o povo foi embora, mas Roboão continuou governando sobre os habitantes da cidade de Judá. O rei Roboão pediu que Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o apedrejaram e ele morreu. O rei Roboão subiu no seu carro e fugiu para Jerusalém, sem perda de tempo. Assim, os israelitas se rebelaram contra a dinastia de Davi e permanecem assim até hoje. Segundo Crônicas 11. Depois de voltar a Jerusalém, Roboão convocou todos os homens de Judá e da tribo de Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para atacar Israel e recuperar o reino para Roboão, filho de Salomão. Nessa ocasião, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todos os moradores de Judá e de Benjamim, e a todos os que estiverem com eles: o Eterno diz: não marchem para atacar seus irmãos, os israelitas. Voltem todos para casa. Eu sou responsável por essa situação. Eles obedeceram à ordem do Eterno e voltaram para casa. Roboão continuou morando em Jerusalém e fortificou as cidades de Judá: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom. Estas cidades formavam um sistema de defesa de Judá e Benjamim. Ele as fortaleceu, nomeou comandantes e abasteceu-as com suprimento de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades fortificadas, deixando-as bem protegidas. Assim, Judá e Benjamim ficaram protegidos sob seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todas as regiões de Israel vieram declarar seu apoio a Roboão. Os levitas deixaram seus campos e propriedades porque Jeroboão e seus filhos os dispensaram do sacerdócio do Eterno,
e os substituíram por sacerdotes próprios, que serviam nos lugares de sacrifício, nos quais o rei havia posto ídolos em forma de bode e de bezerro. De todas as tribos de Israel, os que estavam determinados a buscar o Eterno, o Deus de Israel, foram com os sacerdotes e os levitas para Jerusalém oferecer sacrifícios ao Deus dos seus antepassados. Com este apoio, o reino de Judá se fortaleceu. Eles foram leais a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, pois seguiram os passos de Davi e de Salomão neste período. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote, filho de Davi. Sua mãe era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate teve 3 filhos, Jeú, Semarias e Zaão. Depois ele se casou com Maaca, filha de Absalão, e ela teve Abias, Atai, Ziza e Selomite. Maaca era a esposa preferida de Roboão. Ele a amou mais que as outras mulheres e concubinas juntas. Ele teve 18 mulheres e 60 concubinas que deram a ele 28 filhos e 60 filhas. Roboão escolheu Abias, filho de Maaca, para ser o chefe de seus irmãos, pois a intenção era que ele fosse seu sucessor. Ele teve a sensatez de distribuir seus filhos entre as cidades que formavam seu sistema de defesa em Judá e Benjamim. Ele os mantinha satisfeitos com farto suprimento de comida e de mulheres. Segundo Crônicas 12. Depois que consolidou seu reino e se fortaleceu, Roboão abandonou Deus e seus caminhos, e todo Israel seguiu pelo mesmo caminho. Por causa da infidelidade dele e do povo para com o Eterno, no 5º ano de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Ele veio do Egito com um enorme exército de líbios, suquitas e etíopes, que conquistaram as cidades fortificadas de Judá e chegaram a Jerusalém. O profeta Semaías, acompanhado dos líderes de Judá, que haviam se refugiado em Jerusalém antes de Sisaque chegar, apresentou-se a Roboão e disse: Assim diz o Eterno: Vocês me abandonaram, por isso estou deixando vocês nas mãos de Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Eterno é justo. Quando o Eterno viu que eles estavam arrependidos e tinham se humilhado, enviou outra mensagem por meio de Semaías: Já que eles se humilharam, não os destruirei. Minha ajuda virá em breve. Não vou mais usar Sisaque como instrumento da minha ira contra Jerusalém, mas eles serão subjugados a Sisaque, para que saibam a diferença entre servir a mim e servir a reis humanos. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele saqueou o tesouro do templo do Eterno e os tesouros do palácio. Levou tudo o que encontrou, até os escudos de ouro que Salomão tinha feito. O rei Roboão substituiu por escudos de bronze, para uso dos guardas que ficavam na entrada do palácio. Quando o rei ia ao templo do Eterno, os guardas o seguiam, carregando os escudos, mas depois os devolviam à sala dos guardas. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Eterno se desviou e a destruição foi evitada. Afinal, ainda havia coisas boas em Judá. O rei Roboão reestruturou seu governo em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Eterno escolheu entre todas as tribos de Israel para manifestar a presença do seu nome. Sua mãe chamava-se Naamá e era amonita. Ele agiu mal diante do Eterno, pois não se propôs a buscá-lo com sinceridade. A história de Roboão, do início ao fim, está escrita no registro histórico do profeta Semaías e do vidente Ido, que contém os registros genealógicos. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todo o seu reinado. Roboão morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Novo Testamento. João 11, do 29 ao 57. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando,
E o judeu, chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: Onde vocês o puseram? Senhor, vem e vê, disseram. Naquele momento, Jesus chorou. Os judeus disseram: Ele o amava muito. Outros discordaram: Bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou: Removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, a essa altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que se acreditasse você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu: Vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para o céu e orou: Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhe ordenou: Desamarrem-no para que possa ir. O fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Eles viram o que Jesus fez e creram nele, mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. O que faremos? Perguntaram. Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele, e os romanos virão e removerão pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Então um deles, Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou: Vocês não enxergam, não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira ser destruída? Ele não disse isso de si mesmo. Na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus, dispersos, pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante, ficou decidido que iriam matá-lo. Então Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus. Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efraim. Ali isolou-se com seus discípulos. A Páscoa se aproximava, multidões vinham do interior para Jerusalém, a fim de se preparar para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Ele era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Será que ele vai aparecer na festa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse o paradeiro dele deveria informá-los. Eles estavam a postos para prender.